página 249. Também não vai a matar. Assim, agora um gole de café, hein? E o que me diz do café? Soberbo. Soberbo do Rio, não é verdade? Qual Rio? Muito bom, Ceará. Acredite, seu compadre. O melhor café do Brasil é o do Ceará. E esta crioula que o trouxe é mesmo em passá-lo. É mestre em passá-lo. Nunca vi para um café e para uma papa de araruta com ovos não há outra. E o cônego passou a vestir-se esticando muito as suas meias de seda escarlate, calçando com a calçadeira de tartaruga os seus sapatos de polimento azeitado, cujas fivelas levantavam cintilações, e enfiou depois a batina de merinó lustroso, ameigando a barriga redonda e carnuda, saracoteando-se todo a sacudir a perninha gorda, indo ao espelho do toucador, ao cochetar no pescoço a sua volta de rendas alvas. Estava limpo, cheiroso e penteado. Tinha no rosto escanhoado e nos anéis dos seus cabelos brancos uns tons frescos de fidalgo velho e namorador. O cristal dos óculos redobrava-lhe o brilho dos olhos e o seu chapéu novo de 3 bicos, elegantemente derreado um pouco para a esquerda, dava à sua cabeça distinta e ao seu rosto todo barbeado o ar pitoresco e nobre dos cortesãos do século XVII. Quando quiser, compadre, estou às suas ordens, lembrou ele a Manuel, que fumava um cigarro à janela pensativo. Então vamos indo. O homem talvez já esteja à nossa espera. E saíram. Amanhã levantava-se bonita, as calçadas de cantaria secavam a umidade da noite, aos primeiros raios do sol. Ouviam-se tinir das pedras e os saltos dos sapatos do padre. Passavam os trabalhadores para as suas obrigações, o padeiro com o saco às costas, a lavadeira em caminho da fonte, com a trouxa de roupa suja equilibrada na cabeça, pretas minas apregoavam um mingau de milho. Os escravos desciam para o açougue com a cesta das compras enfiada no braço. Das quintas chegavam os vendedores de hortaliças com os seus tabuleiros acumulados de folhas e legumes, e todos cumprimentavam respeitosamente o cônego, e ele a todos respondia: Viva! Alguma criança em caminho da escola iam de boné na mão beijar-lhe o anel. Você diz que ele já está à nossa espera? É natural, respondeu Manuel. Não tenha medo, é muito cedo ainda. E consultou o relógio. Podemos ir mais devagar. Ele só chegará daqui a 1 hora. Ainda não são 7. Estou impaciente por vê-lo pelas costas. Não tardará muito. E a pequena, como ficou? Assim, menos amassada do que eu esperava. É que aquilo passou-lhe. E o outro? O Dias? Sim. Por ora, nada. Há de chegar, afirmou o cônego em ar de experiência. Labor improbius homini vincit. Como aquilo é um marido que convém a Anica. Assim, conversando ao lado um do outro, acharam-se na rampa do palácio. Ainda pouca gente lá havia. Um bote, patrãozinho, exclamou um rampeiro, aprumando-se defronte de Manuel e descobrindo a cabeça com um arremesso. Espere, deixa ver se está o Zé Isca, que é freguês. O catraieiro afastou-se lentamente, jogando o corpo no seu andar de pernas abertas. Os dois desceram ao cais. Apareceu o Isca e contratou-se a viagem. Patrão, podemos ir? Deixe vir o doutor, é preciso esperá-lo. O padre observou que tinham ido cedo demais, enquanto Manuel fazia SS no chão com a biqueira do guarda-sol. Homem, este vapor assim mesmo fez desta vez uma viagenzinha boa, bem boa. E disse o primeiro provocando palestra, 15 dias. E então, quando saiu ele do Rio? No dia 2.
Daqui a outro 15 está por lá, calculou o cônego. Não, leva menos. Para lá é muito mais favorável a viagem, onde 12, 13 dias é o máximo. No fim de algum tempo, aborreciam-se de esperar. Manuel havia fumado já 4 cigarros. Raimundo demorava-se. Isto já são 8 horas. Quantas tem você, compadre? 8 e um quarto. O rapaz com certeza descuidou-se. Ó, senhor, seu Manuel, ele sabe que o vapor sai às 10? Como não? Se ainda ontem à tarde lhe mandei dizer. Então há de ser alguma despedida mais demorada, explicou o cônego, com um risinho velhaco. Fugite irreparabile tempus. Isto vai, mas é esquentando demais, seu compadre. E Manuel limpava e tornava a limpar o carão vermelho, estendendo pela rampa um olhar suplicante, parecia chamar o sobrinho. Vamos cá para a guarda-mória, aconselhou o outro, resguardando-se do sol. Um empregado obsequioso ofereceu-lhe logo 2 cadeiras. Vossas Excelências, por que não se sentam? Tenham a bondade de estar a gosto. Obrigado, obrigado, meu amigo. E assentaram-se impacientes. Vossas Senhorias vêm ao bota fora do doutor Raimundo? É, ele já desceu? Não o vi ainda. Não, senhor, porém não poderá tardar. Vão se fazendo horas. Um assovio muito agudo deu o primeiro sinal de bordo, chamando os últimos passageiros. Manuel levantou-se logo, foi até a porta, lambeu com um olhar o trapiche, consultou sequioso a ladeira do palácio, nada. Olhou para o relógio, o ponteiro orçava 9 pelas 9. Ora sebo, entendam-se lá com semelhante gente. A rampa já se tinha enchido e já se ia esvaziando. Grupos de moradores acenavam de terra com o lenço para os escaléres que fugiam. Uns choravam com o rosto escondido nas mãos, outros abraçavam por cortesia. Ao lado de protestos e oferecimentos, oficiais ouviam-se frases quentes de sinceridade arrancadas pela dor, diziam-se ternuras, davam-se conselhos, faziam-se carícias, expunham-se ali ao ar livre, em meio do público, o amor e o desespero, como se estivessem entre família. No segredo da casa, os botes largavam com grande algazarra dos catraieiros. Ninguém mais se estendia. Os ganhadores passavam correndo com as costas carregadas de malas, de baús e gaiolas de papagaio. Havia grandes encontrões. Uma mulatinha escrava gritava que nem doida lá no fim da rampa, com os pés na água, agitando os braços, soluçando, porque lhe levavam a irmã mais velha, vendida para o rio. Os tripulantes praguejavam, os barcos enchiam-se numa confusão, e a lanchinha do portal guinchava de estante a estante, silvos que ensurdeciam. E Raimundo nada de chegar. Pouco a pouco foram rareando os grupos, enxugavam-se os olhos, guardavam-se os lenços, e os amigos e parentes dos que partiam retiravam-se em magotes, com o passo frouxo, a cara congestionada na ressaca das comoções. O empregado da polícia externa do porto voltou à sua visita ao navio. Só os exportadores de escravos permaneciam encostados ao porão do cais para ver a última baforada do monstro a que confiavam um bom carregamento de negros. A rampa recaiu afinal no seu habitual sossego e Raimundo nada de aparecer. Página 253. Manuel suava. E esta? Perguntou furioso ao cônego. O que me diz desta, seu compadre? O cônego não respondeu, cismava. Nisto chegou uma carruagem a rodar vertiginosamente. Os que esperavam Raimundo acudiram, de pescoço estirado. Deve ser ele, aventou o cônego. Diabo, rosnou Manuel, ao ver saltar um homem e entrar lépido na guarda-moria. Não era Raimundo. O vapor chamava e insistia com os seus guinchos impacientes e sibilantes. O recém-chegado arrastou uma pequena mala para a rua e entregou ao primeiro catraieiro, que pulou de uma nuvem deles.
Havia, rapaz, pega aí. E mostrava os outros volumes, ligeiro, ligeiro. O homem do bote atirou com a bagagem num escaler, gritando para um moleque que o ajudava. Anda, mexa-te, senão arriscamos a não alcançar o vapor. Estas últimas palavras acabaram de pôr Manuel fora de si. A pobre criatura suava como o fundo de um prato de sopa. E esta, seu compadre, e esta, o que me diz desta? O cônego não dava palavra, fazia considerações íntimas, sorrindo amargamente à superfície dos lábios. Ora, ora, ora. E o negociante passeava a grandes pernadas na guarda-mória. Ora, ora, senhores, esta só a mim. O cônego bateu com o chapéu de sol no chão. Austus, astus non captor. Os empregados da guarda-mória, vestidos de farda, e os curiosos desocupados que ali estavam por distração, faziam perguntas a Manuel a respeito de Raimundo, satisfeitos com aquele episódio prometedor de escândalo. Arriscavam-se já os comentários e as opiniões. Homem, dizia um, ele cá para nós, nunca me pareceu grande coisa. Eu também acrescentava outro, a falar verdade. Nunca pude tragar aquele cara de máscara, pois eu cá sabia que ele não havia de ir. Nem irás mais, pilhou-se aqui, adeus. Mas que grande patife, sim, senhor. Ora, ora, que filho da mãe, resmungava Manuel, a dar voltas no ar com o seu imenso chapéu de sol. Mas todos correram para a porta porque uma nova carruagem puxada com sofreguidão encheu de tropel a rua dos trapiches. É o tipo com certeza, bradou um sujeito, a boas horas. Fez-se no grupo um silêncio ansioso. A segue estacou em frente à guarda-mória, mas ainda desta vez não era Raimundo. Página 254. Capítulo 15, página 254. O paquete havia entrado na véspera, às 2 horas da tarde, fundeando com um tiro, a que todo o litoral da cidade respondeu com um grito alegre de chegou o vapor, e desde esse momento, Ana Rosa possuíra-se de um sobressalto constante que a punha enferma, sabia que nele se iria Raimundo para sempre, Raimundo que ela tanto amava e tanto desejara. Todavia era preciso deixá-lo partir sem uma queixa, sem uma recriminação, porque todos, até o próprio ingrato, assim o entendiam. E que loucura de sua parte estar ainda a pensar nessas coisas, pois já não estava porventura tudo acabado? Para que então mortificar-se ainda com semelhante doidice? Não obstante, preferia perdoar-lhe tudo antes que ele se partisse para nunca mais voltar. Passou uma noite horrível à procura de um motivo, um pretexto qualquer para absorver o amante. Sentia uma irresistível vontade de fazer de si uma vítima resignada, capaz de comover o coração menos humano. Já não o queria, não contava com ele para mais nada, por Deus que não contava, mas desejava vê-lo arrependido de tamanha gratidão, humilhado, triste, padecendo por fazê-la sofrer daquele modo, e confessando as suas culpas e a sua crueldade. Oh, se ele me tivesse dado coragem, monologava a mísera, o que eu não faria, porque o amava muito, muito, sim. É preciso confessar que o amava loucamente. Mas aquele silêncio, silêncio, que digo eu, desprezo, aquele desprezo insultuoso por mim, que em toda a sua colocou abaixo dos outros homens. Pois então ele, tão nobre, tão leal com todos, devia proceder assim comigo, abandonar-me em semelhante ocasião, quando sabia perfeitamente que eu precisava mais do que nunca da sua energia e da sua firmeza? Desconfiaria de que não o amava? Não, falei-lhe com tanta franqueza. E ele sabe perfeitamente que não se pode fingir o que lhe disse, o que chorei. Sim, sim, tinha plena certeza, o miserável.
O que lhe falava era amor. Nunca me estimou sequer. Ou pensaria ele que eu seria capaz, como as outras, de sacrificar meu coração aos preconceitos sociais? Mas então, por que não me falou com franqueza? Não me escreveu ao menos? Não me disse que também sofri e não me deu ânimo? Porque, juro, tivesse o eu, possuísse-o só meu, como marido, como escravo, como senhor, e tudo mais desprezaria. Juro que desprezaria, que me importava lá o resto. E o que eu não seria capaz de fazer por aquele ingrato, aquele homem mau e orgulhoso. E Ana Rosa soluçava, sem conseguir conciliar o sono. Às 6 da manhã estava de pé e vestida no seu quarto. Manuel tinha saído a ir buscar o cônego para o embarque de Raimundo. Maria Bárbara, ainda de rede, preparava os seus cachos de seda, mirando-se num espelho, que a Brígida segurava com ambas as mãos ajoelhada defronte dela. Página 256. Havia em toda a casa o triste constrangimento dos dias de enterro. Ana Rosa, ao aparecer na varanda, trazia os olhos muito pisados e a cor desbotada, um ar geral de fadiga espalhado por todo o corpo e 2 rosetas de febre nas faces. Serviram-lhe uma canequinha de café. Onde está a vovó? Perguntou ela com a voz fraca. Está lá para dentro, respondeu o moleque, cruzando os braços. Olha, Benedito, diz-lhe que está bom, não lhe digas coisa alguma. E arrastando vagarosamente a cauda de seu vestido de cambraia, e dando às suas tranças castanhas, pesadas e fartas ondulações de cobra preguiçosa, ia voltar toda irresoluta para o quarto, quando se deteve com medo de ficar lá dentro sozinha, com a impetuosidade do seu amor e a feminilidade da sua razão. Agora causava-lhe terror o isolamento. Receava que lhe faltasse coragem para acabar decentemente com aquilo. Desfalecera-lhe de todo a energia que ela afetara, até aí, ao contrário da véspera. Precisava naquele momento ouvir dizer muito mal de Raimundo para poder consentir em perdê-lo, sem ficar com o coração inteiramente despedaçado. Compreendia que precisava de alguém que a convencesse das más qualidades de semelhante impostor. Alguém que a persuadisse por uma vez de que o miserável nunca a merecera, de que ele fora sempre um indigno, alguém que a obrigasse a detestá-lo com desprezo, como a um ente nojento e venenoso. Precisava afinal de uma alma caridosa, que lhe arrancasse de dentro a pura força aquele amor, como o médico arranca a criança a ferro. E, no entanto, por mais alto que reclamasse as circunstâncias, e por mais forte que gritasse o raciocínio, seu coração só queria perdoar e atrair o seu amado, e dizer-lhe francamente que, apesar de tudo, o estremecia ainda, como sempre mais que nunca. A realidade estava ali, a exigir, em honra do seu orgulho, que tudo aquilo se acabasse sem um protesto por parte dela, a exigir que Raimundo partisse, que se fosse por uma vez, e que Ana Rosa ficasse tranquila ao abrigo de seu pai. Mas uma voz chorava ali dentro, uma voz fraca de órfão desamparado, de criancinha sem mãe, a suplicar-lhe em segredo, com medo, que não estrangulassem aquele primeiro amor, que era a melhor coisa de toda a sua vida. E esses vagidos, tão fracos na aparência, suplantavam a voz grossa e terrível da razão. Oh, era preciso ouvir muitas e muitas verdades contra aquele ingrato, para suportar tamanha provação sem sucumbir. Era preciso que uma lógica de ferro em brasa a convencesse de que aquele homem mau nunca a amara e nunca a merecera. Gente, eu vou parando por aqui, tá? A gente recomeça da página 257 do parágrafo "e nunca merecera". A gente recomeça a partir daí, tá bom? E o livro tá ficando mais interessante quando tá chegando no final, né? Eu já tô bem para baixo do final. Eu devo acabar esse mês ainda de ler esse livro, já tem um outro que eu vou ler. E eu gostei pra caramba desse livro.
Foi legal, tem umas palavras difíceis, é bom a gente testar falando palavras mais difíceis, né? Agora tá bem eletrizante mesmo o romance, tá chegando ao final e eu gostei de ler o livro, pra caramba. Então, deixe o seu comentário deixe o seu like, tá? Se você não quiser comentar, você deixa o seu like, tá? Para mim saber que vocês estão gostando. E eu agradeço a companhia de vocês até aqui, tá bom? Deixe seu comentário, seu like, o que você está achando do livro, do canal. Eu agradeço a companhia de vocês até aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima leitura e beijos. Boa noite, amigos. Hoje é dia 17 de agosto de 2025, domingo. Esse é o canal Leitura Integrativa. Prazer, eu sou a Ana Lúcia. Nós estamos lendo o livro O Mulato, de Aloysio de Azevedo. Estamos quase no final, né? Estamos naquela parte em que o rapaz soube que a mãe dele é uma escrava e que ele está para ir embora está esperando o vapor, né? O navio que vai levar ele de volta para a Europa, e no caso ele resolve não aparecer por algum motivo. Eu também não sei como é que a história vai terminar, porque eu ainda não li o livro, estou lendo junto com vocês, tá bom? Então, nós vamos começar da página 157. Lembrando que o meu canal não tem imagem, você pode só ouvir enquanto você faz uma outra coisa, como era no rádio antigamente. Você pode ler, você pode comprar o livro e ler se você quiser, né? Que é diferente, ler o livro pessoalmente, ouvir é uma experiência diferente. E você pode indicar o canal para algum deficiente visual, para que ele também possa desfrutar do nosso conhecimento, né? Que nós estamos aumentando juntos. E sem mais delongas, vamos para a leitura. Nós estamos na página 257. Mandou o escravo chamar a avó. Benedito foi ter com Maria Bárbara, e a moça ficou só na varanda, encostada à ombreira de uma porta, a conter e reprimir nos soluços os ímpetos dos seus desejos violentados, como se sofresse a um bando de leões feridos. Um tropel de passos rápidos que vinham da escada sobressaltou-a. Ia fugir, mas Raimundo, aparecendo de improviso, suplicou-lhe com a voz tomada pela comoção que o escutasse. Ana Rosa ficou estática. Não nos veremos mais, nunca mais, balbuciou o moço, empalidecendo. O vapor sai daqui a poucas horas. Lê essa carta, depois que eu tiver partido. Adeus. Entregou-lhe uma carta e, sentindo que lhe fugia de todo o ânimo, ia a descer muito confuso quando se lembrou de Maria Bárbara. Perguntou por ela, que acudiu logo e despediu-se, sem saber o que dizia, gaguejando. Ana Rosa, defronte de ambos, conservava-se imóvel, parecia estonteada, não dava uma palavra, não respondia, não apresentava uma objeção. Adeus, repetiu Raimundo, e tomou trêmulo a mão que Ana Rosa tinha desamparada e mole. Apertou-a nas suas com sofreguidão, e, sem se importar com a presença de Maria Bárbara, levou-a repetidas vezes à boca, cobrindo-a de beijos rápidos e sequiosos. Depois desgalgou, de uma só carreira a escada, dando encontrões pela parede e tropeçando nos degraus. Raimundo! Gritou a moça com um gemido. E abraçou-se à avó, vibrando toda uma convulsão de soluços. O rapaz saiu e achou-se no meio da rua, distraído, apatetado, sem saber bem para que lado tinha de tomar. Precisava ainda fazer algumas compras. Pôs-se a aviá-las. Nem havia tempo a perder. Correu às lojas, mas, independente de sua vontade e do seu discernimento, dentro dele alimentava-se por conta própria uma dúbia esperança de que aquela viagem não se realizaria. Contava topar com qualquer obstáculo que a transtornasse. Confiava num desses abençoados contratempos que nos acodem muito a propósito, quando, a despeito do coração, cumprimos o que nos manda o dever. Desejava um pretexto, mas um pretexto que lhe satisfizesse a consciência. Entrou em várias casas, comprou charutos, um par de chinelas, um boné, mas fazia tudo isto como por mera formalidade, como que para justificar-se aos seus próprios olhos, cada vez mais abstrato, sem prestar atenção a coisa alguma.
Foi ao armazém que mandara logo ao romper do dia depositar as suas malas. Contavam ao entrar aí receber a notícia de que elas já lá não estavam, que alguém as havia reclamado, que alguém as roubara, e esta circunstância lhe impediria de sair por aquele vapor. Mas qual? Todos os seus objetos se achavam intactos e respeitosamente vigiados. Mandou carregar tudo para a rampa e seguiu atrás, esperando ainda que na agência lhe dariam a notícia de que a viagem fora transferida para o dia seguinte. Pois sim, não havia remédio senão ir. Estava tudo pronto, tudo concluído. Só lhe faltava embarcar. Despedira-se de todos a quem dizia essa fineza. Nada mais tinha que fazer em terra, as suas malas estavam lá, a caminho do cais. Era partir. Sentia um terrível desgosto em aproximar-se do mar. E contudo era para lá que se dirigia, vacilante, oprimido. Consultou o relógio. O ponteiro marcava pouco mais de 8 horas e parecia-lhe, como nunca, disposto a adiantar-se. O desgraçado, depois disso, perdeu de todo a coragem de puxá-lo da algibeira. Aquela inflexível diminuição do tempo o torturava profundamente. Tinha de seguir, diabo. Só lhe faltava meter-se no escalé. Tinha de seguir. E daí a pouco estaria a bordo, e, e o paquete em breve navegando, afastar-se, se tornar atrás. Tinha de seguir, isto é, tinha de renunciar para sempre à sua única felicidade completa, a posse de Ana Rosa. Ia desaparecer, para deixá-la para nunca mais a ver, para nunca mais a ouvir abraçá-la, possuí-la, inferno. E à proporção que Raimundo se aproximava da rampa, sentia escorregar-lhe das mãos um tesouro precioso. Tinha medo de prosseguir, escorregar-lhe da mão. Tinha medo de prosseguir. Parava, respirando alto, demorando-se, como se quisesse conservar por mais alguns instantes, a posse de um objeto querido, que depois nunca mais seria seu. Mas a razão o escoltava com um bando de raciocínios. Caminhada, caminha, para diante, gritava-lhe a maldita. E ele obedecia, de cabeça baixa, como um criminoso. Entretanto, Ana Rosa nunca se lhe afigurou tão bela, tão adorável, tão completa e tão imprescindível como naquele momento. Chegou a ter ciúmes dela e a censurá-la no íntimo da sua dor, porque a orgulhosa não correra ao encontro dele para impedir aquela separação, e ia deixá-la desamparada, exposta ao amor do primeiro ambicioso que se apresentasse, e a quem ela se daria inteira fiel, palpitante e casta, porque todo o seu ideal era ser mãe. Inferno, inferno, inferno. Raimundo surpreendeu-se parado na rua a fazer essas considerações como um tonto. Observando pelos transeuntes, olhou em torno de si e pôs-se a caminhar apressado, quase a correr para a rampa de embarque. À medida que se aproximava do mar, ia voltando ao seu lado o número de carregadores de bagagens. Pretos e pretas carregavam os baús, malas de couro e de folhas de Flandres, cestas de vime de todos os feitios, cofos de pindoba, caixas de chapéu de pelo e gaiolas de pássaros. Ele continuava a correr. Todo aquele aparato de viagem que lhe fazia mal aos nervos. De repente estacou defronte de um raciocínio que lhe puxou aos olhos um clarão de esperanças. E se o Manuel não tivesse ido ao cais? Sim, era bem possível que ele, sempre tão cheio de serviço, coitado, tão ocupado, não pudesse lá ir. E seria uma dos diabos partir assim, sem lhe dizer adeus. E como em resposta à oposição de um estranho, página assim, seu pensamento acrescentou: oh, como não? Seria uma dos diabos. O homem podia tomar por racinte, supor-se ridículo. Seria, além disso, uma imperdoável grosseria, uma ingratidão até. Ele foi receber-me a bordo, hospedou-me no seio da sua família, cercou-me sempre de mil obséquios. Não, no fim de contas, devo-lhes muitas obrigações. Não é justo que agora parta sem despedir-me dele. Passava um carro vazio. Raimundo consultou rapidamente o relógio. Rua da Estrela, número 80, gritou ao cocheiro, atirando-se para cima da almofada. Toda força, não podemos perder um minuto. E dentro do carro, impaciente, sentiu uma alegria nervosa que lhe punha em vibração todo o corpo, enquanto a unha do remorso continuava a esgarafunchar-lhe a consciência. Oh, não seria uma grande falta de minha parte
respondia ele a importuna. Pois eu devia sair daqui para sempre, sem me despedir do irmão de meu pai, do único amigo que encontrei na província? Juro que chego lá, despeço-me e volto incontinente. E a carruagem voava, soprada pela esperança de uma boa gorjeta. Ana Rosa, quando tornou-se do espanto, no espasmo em que a prostrara a visita de Raimundo, chorou copiosamente, depois encerrou-se na alcova com a carta e que ele lhe dera. Abriu-a logo, mas sem nenhuma esperança de consolo. Entretanto, a carta dizia: minha amiga, por mais estranho que te pareça, juro que te amo ainda loucamente, mais do que nunca, mais do que eu próprio imaginava se pudesse amar. Falo-te assim agora, com tamanha franqueza, porque esta declaração já em nada poderá prejudicar-te, visto que estarei bem longe de ti quando a leres, para que não te arrependas de me haver escolhido por esposo, e não me incrimines a mim por me ter portado silencioso e covarde defronte da recusa de teu pai. Sabe, minha querida amiga, que o pior momento da minha pobre vida foi aquele em que vi inevitável fugir-te para sempre. Mas que fazer? Eu nasci escravo e sou filho de uma negra. Empenhei a teu pai minha palavra, em como nunca procuraria casar contigo, bem pouco, porém, me importava o compromisso, que não teria eu sacrificado pelo teu amor. Ah, mas essa mesma dedicação seria tua desgraça e transformaria o meu ídolo em minha vítima. A sociedade apontar-te-ia como a mulher de um mulato, e nossos descendentes teriam casto e seriam tão desgraçados quanto eu. Entendi, pois, que fugindo te daria a maior prova do meu amor. E vou e parto, sem te levar comigo, minha esposa adorada, estremecida, companheira dos meus sonhos de ventura. Se pudesses avaliar quanto sofro neste momento e quanto me custa ser forte e respeitar o meu dever, se soubesses quanto me pesa a ideia de deixar-te sem esperanças de tornar a teu lado, tu me abençoarias, meu amor. E adeus, que o destino me arraste para onde quiser. Serás sempre o imaculado arcanjo a quem voltarei meus dias. Serás a minha inspiração, a luz da minha estrada. Eu serei bom, porque existes. Adeus, Ana Rosa, teu escravo, Raimundo. Ao terminar a leitura, Ana Rosa levantou-se transformada. Uma enorme revolução se havia operado nela, como que vingada, e crescia-lhe por dentro uma nova alma transbordante. Ah, ele amava-me tanto e fugia com o segredo ingrato. Mas por que não lhe dissera logo tudo aquilo com franqueza e saltara pelo quarto, como uma criança, a rir com os olhos arrasados de água? Foi ao espelho, sorriu para sua figura abatida, endireitou estouvadamente o penteado, bateu palmas e soltou uma risada. Mas de improviso lembrou-se de que o vapor podia já partido. Estremeceu com um sobressalto, o coração palpitou-lhe forte, como um aneurisma prestes a arrebentar. Correu à varanda. Benedito, Benedito, ó senhores, onde estaria aquele moleque? Que voz mercê queria? Perguntou Brisbane com a voz muito tranquila e compassada. A que horas sai o vapor? Perguntou a moça sem tomar fôlego. Senhora? Quando sai o vapor? Que vapor, sinhá? Diabo! O vapor do sul. Nhê, já saiu, nhá. Já saiu, sinhá. Hein? O quê? Não é possível, meu Deus. E tremendo por uma certeza horrível, correu ao quarto da avó. Sabe se já saiu o vapor, vovó? Pergunta teu pai. Ana Rosa sentiu uma impaciência medonha, infernal. Desceu os primeiros degraus da escada do corredor, disposta a ir ao armazém, mas voltou logo, foi à cozinha e encarregou a Brígida de saber de Manuel se o vapor havia largado já. A criada tornou, dizendo meio descansada, que senhor tinha saído de manhãzinha cedo para o bota fora de Nhô Mundico. Vai para o diabo, gritou Ana Rosa colérica. E correu à janela do seu quarto, escancarou-a precipitadamente. O sossego da Rua da Estrela entorpeceu-a, com o efeito de um jato de água fria sobre um doente de febre. Depois veio-lhe a reação. Teve um apetite nervoso de gritar, morder, agatanhar. Pensou que ia ter um histérico, saiu da janela para ficar à vontade, deu fortes pancadas frenéticas na cabeça e sentia uma raiva mortal por tudo e por todos, pelos parentes, pela casa paterna, pela sociedade, pelas amigas, pelo padrinho, e assistiu-lhe abrupto uma força varonil, um ânimo estranho,
um querer déspota, pensou com prazer numa responsabilidade, desejou a vida com todos os seus trabalhos, com todos os seus espinhos e com todos os seus encantos carnais. Sentiu uma necessidade imperiosa, absoluta, de entender-se com Raimundo, de perdoar-lhe tudo, com beijos ardentes, com carícias doidas, selvagens, agarrar-se a ele, rangindo os dentes, e dizer-lhe, cara a cara, casa-te comigo, seja lá como for, não te importes com o resto, aqui me tens, anda, faze de mim o que quiseres, sou toda tua, dispõe do que é teu. Nisto rodou uma carruagem na Rua da Estrela. Ana Rosa correu à janela, assustada, palpitante. O carro parou à porta de Manuel. A moça estremeceu de medo e de esperança. E toda excitada, convulsa, doida, viu saltar Raimundo. Suba, suba para cá, disse-lhe ela já no corredor. Suba, por amor de Deus. Raimundo sentiu as mãos frias da moça prenderem as suas. Gaguejou. Seu pai não quis partir sem seu pai não quis partir assim. Entre para cá, venha, preciso falar-lhe. E Ana Rosa puxou violentamente, o rapaz deixou-se arrastar, supunha encontrar-se com Manuel. Mas balbuciava ele confuso, reparando todo o trêmulo que entrava no gabinete de sua prima. Perdão, minha senhora, porém, seu pai onde está? Vim pedir-lhe as suas ordens. Ana Rosa correu à porta, fechou-a bruscamente, atirou-se aos pescoços de Raimundo. Não partirás, ouviste? Não hás de partir. Mas não quero. Disseste que me amas e eu serei tua esposa, haja o que houver. Ah, se fosse possível. E por que não? Que tenho eu com o preconceito dos outros? Tenho eu com o preconceito dos outros? Que culpa tenho eu de te amar? Só posso ser tua mulher, que ninguém mais. Só posso ser tua mulher, de ninguém mais. Quem mandou a papai Quem mandou a papai não atender ao teu pedido? Tenho culpa de que não te compreendam? Tenho culpa de que minha felicidade dependa só de ti? Ou, quem sabe, Raimundo, se és um impostor e nunca sentistes nada por mim? Antes assim fosse, juro-te que eu desejava. Mas supões que seria capaz de, porventura, de sacrificar-te ao meu amor? Que eu seria capaz de condenar-te ao ódio de teu pai, ao desprezo dos teus amigos e aos comentários ridículos desta província estúpida? Não, deixa-me ir. Ana Rosa, é muito melhor que eu vá. E tu, minha estrela querida, fica tranquila ao lado de tua família. Segue o teu caminho honesto. És virtuosa, serás a casta mulher de um branco que te mereça. Não penses mais em mim. Adeus. Raimundo procurava arrancar-se das mãos de Ana Rosa. Ela prendeu-lhe ao pescoço e, com a cabeça derreada por trás, os cabelos soltos e dependurados, perguntou-lhe, cravando-lhe de perto o olhar: O que há de sincero na tua carta? Tudo, meu amor, mas por que a leste antes de eu ter partido? Então sou tua. Olha, saiamos daqui, já fujamos. Leva-me para onde quiseres. Faze de mim o que entenderes. E deixou cair o rosto sobre o peito dele e abraçou-o estreitamente. Raimundo estava imóvel, medroso de sucumbir, entalado numa profunda comoção. Decide, exigiu ela, soltando-o. Ele não respondeu, ofegava. Pois olha, se não quiseres fugir, farei acreditar a meu pai que és um infame. Tens medo, não é verdade? Pois bem, eu lhe direi tudo o que me vier à cabeça. Chamarei sobre ti todo o ódio e toda a responsabilidade do meu amor. Porque tu és um homem mau, Raimundo, e meu pai acreditará facilmente que abusaste da hospitalidade que ele te deu. És um miserável. Sai daqui. Raimundo precipitou-se contra a porta. Ana Rosa tirou-se-lhe de novo ao pescoço, soluçando. Perdoa, meu amor, eu não sei o que estou dizendo. Desculpa-me tudo isto, meu querido, meu senhor. Reconheço que és o melhor dos homens, mas não partas. Eu te suplico, pelo mais que amas. Sei que é teu orgulho que te faz mal. Tens toda a razão, mas não me abandones. Eu morreria. Raimundo, porque te amo muito, muito. E nós mulheres não temos, como tu tens, outras ambições além do amor da pessoa que idolatramos. Bem vês. Eu sacrifico tudo por ti, mas não partas. Tem piedade. Sacrifica também alguma coisa por mim. Não sejas egoísta. Não fujas. É o orgulho que nos importa. É o orgulho. Que nos importam os outros quando nós nos possuímos?
Só a ti vejo, só a ti respeito, só a ti procuro agradar. Anda, leva-me contigo. Eu desprezarei tudo, mas preciso ser tua, Raimundo. Preciso pertencer-te exclusivamente. E Ana Rosa caiu de joelhos sem se desgarrar do corpo dele. É uma escrava que chora a teus pés. É uma desgraçada que precisa de tua compaixão. Sou tu, a quem me tens. Meu senhor, ama-me, não me abandones. E soluçou, espalmando o rosto com as mãos. Raimundo, procurando erguê-la, vergava-se todo sobre ela, e o contato sensual daquela carne branca dos braços e do colo da rapariga e os sarrafaçar daqueles lábios em brasa e a proibição de tocar em todo aquele tesouro proibido fustigavam-lhe o sangue e punham-lhe a cabeça a rodar com uma vertigem. Meu Deus, Ana Rosa, não chores, levanta-te por amor de Deus. Ana Rosa continuava a chorar, e um tremor nervoso percorria o corpo inteiro de Raimundo. Foi nessa ocasião que a lanchinha do portal soltou o seu primeiro sibilo, chamando os passageiros retardados. E aquele grito penetrante e impertinente chegou aos ouvidos do rapaz, ali na doce reclusão daquele quarto, como uma nota destacada do coro de imprecações com que o público maranhense formigando lá fora nas ruas, aplaudia sua retirada da província. Ele num relance mediu a situação.